Olá pessoal, tudo bem? Como a gente falou no último vídeo, nós estamos separando aqui, né, uma série de experts respondem, né? Então a gente vai respondendo aí as perguntas das pessoas que nos seguem aí nas redes sociais, né? E a gente recebeu uma pergunta muito interessante aqui e eu vou responder para vocês agora mesmo. Então, para a gente não perder o costume, se você está gostando dessa série de vídeos, não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se até o final desse vídeo você gostar e achar que essa resposta aqui pode ajudar outros colegas seus que também operam lodos ativados, não deixe de compartilhar o vídeo, tá bom? E a pergunta é o seguinte: quais as vantagens e desvantagens de se aplicar nutrientes para as bactérias aeróbias? Pergunta 2. Onde seria o melhor ponto de aplicação? Se seria no tanque de geração ou ainda no tanque de equalização? E ele pergunta o seguinte também: essa aplicação gera lodo residual excessivo, comprometendo a qualidade e performance do tratamento? Então, eu vou responder as 3 perguntas aqui do Charles. Bora lá. Primeira pergunta, Charles. Quais as vantagens e desvantagens de se aplicar nutrientes para as bactérias? Então, a primeira coisa, eu quero te mostrar a estrutura de uma célula bacteriana. Então, a bactéria, ela é um ser unicelular. No caso das nossas bactérias lá do reator biológico, nós temos basicamente 3 tipos de bactérias, né? As bactérias formadoras de flocos, as bactérias filamentosas e as bactérias nitrificantes, tá? Isso dentro do tanque de geração. Normalmente, por exemplo, se você está tratando um esgoto sanitário, ou então um esgoto rico em nitrogênio, né? Você vai ter excesso de nutrientes na sua planta, então o vídeo não é para você, tá? Aí você tem que ter sistemas que, pelo contrário, removem nutrientes, tá? Então a gente tem um vídeo aqui, vou pedir para a Carol colocar na descrição, sobre nitrificação e desnitrificação. Não é o caso aqui. Então, a gente está falando de efluentes que não têm nutriente e precisam aplicar. Ele está perguntando qual a vantagem e a desvantagem. Bom, as bactérias basicamente são formadas pela seguinte estrutura. As bactérias formadoras de floco, tá? Elas têm uma membrana celular que, né, protege aqui o citoplasma dela, onde ficam todas as organelas importantíssimas para tudo, né? Para excreção, para respiração, para alimentação dela. Então ela tem essa membraninha aqui que protege o citoplasma e tem a parede celular que protege aí também ela, a membrana, né, do ambiente externo. E aqui dentro do citoplasma ela guarda o DNA dela, ela guarda várias organelas. Aqui eu só destaquei algumas, né? O plasmídio, que é responsável pela reprodução dela, e o ribossoma, que é uma organela extremamente importante, pois produz proteínas, carboidratos, enfim, tudo que a bactéria precisa para ter uma vida saudável dentro do nosso reator biológico. Esse ribossoma aqui, por exemplo, é responsável por uma coisa muito importante que a gente conhece no lodo ativado, que é o EPS. São as substâncias poliméricas extracelulares, tá? Guarda esse nomezinho aqui que a gente vai precisar desse conceito daqui a pouco. E graças aos cientistas, biólogos e que se interessam aí por esse assunto, né? Eles fizeram o quê? Qual é a composição da bactéria, né? Que nem a gente não tem para o ser humano. Ah, o ser humano, 70% dele é água e aí vem todas as outras composições lá. Fizeram isso para a bactéria e descobriram o seguinte: 50% da célula bacteriana é formada de carbono. 20% é formado de oxigênio. E eu tô falando, gente, das bactérias formadoras de floco, ok? 14% dela, da composição dela, é nitrogênio. 8% hidrogênio e, tá meio tortinho aqui, mas 3% fósforo. E aí vem as outras coisas, né? Enxofre, potássio, sódio, magnésio, ferro, etc., que é tudo encontrado em concentrações traço, ok? E aí você deve estar se perguntando: ah, interessante, porque carbono vem da DBO, vem do meu afluente. Oxigênio eu também estou introduzindo lá no tanque de geração.
Hidrogênio também já vem ali do ambiente, né? Líquido. Então, se a minha bactéria precisa de, olha a proporção que precisa, ó, a cada 50% de carbono, eu preciso de 14% de nitrogênio. Então, é uma concentração relativamente importante, né? E 3% aqui de fósforo. Então, eu preciso inserir. Então, a sua primeira pergunta, qual é a vantagem ou desvantagem? Não tem nem vantagem ou desvantagem. Se o seu afluente vem sem nada de nitrogênio e fósforo, você deve colocar, você tem que colocar o nitrogênio e o fósforo. E você vê que segue uma proporção, tá vendo aqui, ó? A cada 50% de carbono, 14% de nitrogênio, 3% de fósforo. Então, aquela relação que a gente vê aí nos livros existe uma relação, né? DBO, nitrogênio e fósforo, que é de 100, a cada 100 miligramas por litro de DBO, você tem que ter 5 miligramas por litro de nitrogênio e 1 de fósforo. Então, vem mais ou menos dessa composição bacteriana aqui. Então, respondendo a sua primeira pergunta, não tem questão de vantagem ou desvantagem. É obrigatório. Se o seu afluente não tem nutriente, você tem que dosar, ok? E aí, quais seriam as desvantagens de você não dosar? Vai ter consequências, né? Primeira consequência é o seguinte, você pode começar a fazer com que as bactérias produzam muito EPS. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre o EPS. Eu vou só dar uma pincelada rapidinho, né? Mas, basicamente, o EPS... a bactéria produz, né, uma concentração normal de EPS, é importante porque esse EPS carrega carga negativa, né? E lá no nosso efluente tem cálcio, tem magnésio, que carregam carga positiva, e a gente sabe que essa atração do cálcio e magnésio com o EPS, que é negativo, faz a formação dos flocos biológicos. Porém, na falta de nutriente, a bactéria começa a produzir muito EPS, porque ela entende que vai passar fome. Então, ela precisa ter uma reserva de energia. Lembra o que é o EPS? Basicamente, proteínas e carboidratos. Então, se ela não está tendo nutriente do ambiente, ela tem que consumir isso de algum lugar. E aí ela produz demais. Nisso que ela produz demais, ela começa a gerar um lodo muito gelatinoso, que a gente chama isso de bulking viscoso. Inclusive, às vezes, na hora de fazer a prensagem do lodo, né? É difícil prensar porque ele fica realmente uma gelatina. Então, essa é a primeira desvantagem de você não dosar. A outra consequência que você pode ter é a proliferação excessiva de duas espécies de filamentosa. Uma se chama Thiotrix e a outra se chama Nostocoida limícola. Elas se desenvolvem em outros tipos de ambientes também, mas na falta de nitrogênio, a Thiotrix forma bulking filamentoso e a Nostocoida, na falta de fósforo, também causa bulking filamentoso. Então, você vai ter um problema na sua sedimentabilidade de qualquer forma, ou porque formou um bulking viscoso, pelo excesso de EPS, ou porque você formou um bulking filamentoso, ou por causa da Thiotrix, ou por causa da Nostocoida. Segunda pergunta, onde seria o melhor ponto de aplicação? No tanque de geração ou ainda no tanque de equalização? Na verdade, nem todo mundo tem tanque de equalização, tá? Então, se você tem um tanque de equalização, o ideal é que você dose ele na saída do tanque de equalização para o de aeração, de forma que tenha uma boa mistura ali dos nutrientes, né? Você pode estar dosando ureia e ácido fosfórico ou também já uma solução pronta, nitrofosfatada, você passa para o fornecedor, né, a sua relação DBO, nitrogênio e fósforo, ou seja, antes de dosar você tem que saber qual é a proporção que você já tem, porque pode ser que você já tenha um pouquinho de nitrogênio e fósforo, só tem que complementar para ficar naquela relação de 100 para 5 para 1. Então você pode dosar tanto na saída da equalização ou, caso você não tenha, pode dosar direto no tanque de geração sem problemas. Terceira pergunta, essa aplicação gera lodo residual excessivo, comprometendo a qualidade e performance do tratamento? Claro que não. Então, conforme eu falei ali no início, é extremamente importante para você ter a boa formação dos flocos biológicos e não deixar as espécies de filamentosas aqui, por exemplo, a Thiotrix e a Nostocoida, se proliferarem em excesso. Agora, você tem que monitorar o residual.
Vamos lá. Quando a bactéria consome o nitrogênio, ela consome basicamente o nitrogênio amoniacal, o nitrito e o nitrato. Então, lá na saída, no seu efluente tratado, o ideal é você medir os 3 parâmetros aqui, não faça nitrogênio total apenas, faça esses 3, e esse resultado aqui, no final, a soma dos 3 tem que ficar entre 1 e 3 miligramas por litro. Isso indica que suas bactérias do reator biológico consumiram direitinho e não está sobrando muito. E com relação ao fósforo, você tem que medir na saída o ortofosfato solúvel. Porque é o que a bactéria vai consumir e vai sobrar lá na saída. Então, normalmente a gente aconselha ficar menor que 1 miligramas por litro de ortofosfato solúvel. Então, no seu efluente bruto, você vai medir a DBO. Na mesma amostra, você vai medir o nitrogênio total e o fósforo total, ok? Para você ter aquela relação de 100 para 5 para 1. E lá no seu efluente tratado, você vai medir nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. A somatória dos 3 tem que dar entre 1 e 3 miligramas por litro. E o fósforo, na saída, você vai medir ortofosfato solúvel, que tem que ficar abaixo de 1 miligrama por litro. Com isso, você vai garantir que as suas bactérias estão bem alimentadas e não está sobrando muito lá no seu efluente tratado. É isso, espero ter te respondido, espero que as suas dúvidas tenham sanadas e se você gostou, compartilhe esse vídeo com os outros operadores de lodos ativados e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!